Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor José Roberto. Estamos para mais uma aula de Filosofia da Educação, Fundamentos Filosóficos da Educação, com essa turma bacana de Pedagogia da Faculdade de Igaraçu. Hoje nós vamos tratar da filosofia da educação de um dos mais importantes filósofos da história, que é o Jean-Jacques Rousseau. Na aula passada, nós falávamos ainda sobre a perspectiva educacional na filosofia dos pensadores gregos. Não é? Com o fim das civilizações antigas, surge o período do feudalismo, da Idade Média. Durante o decorrer da Idade Média, um período muito longo, o pensamento filosófico esteve restrito às elites, à nobreza da igreja, ao clero. Então foi um momento em que o clero ele tinha o poder sobre a produção filosófica. Ainda assim, muitos pensadores tentaram conciliar as duas instâncias, duas dimensões do pensamento humano, que era a fé e a razão. Temos aí grandes filósofos, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, né? E Santo Agostinho, filósofos muito importantes que tentaram, portanto, conciliar essas duas instâncias. Passada a Idade Média, vem o Renascimento, né, o Iluminismo mais tarde. Nesse período aí de renascimento, de ressurgimento da filosofia, de uma filosofia livre, surgem pensadores modernos que vão dar origem ao pensamento iluminista. Um deles é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em Genebra, é um dos mais importantes filósofos da história, e é considerado um filósofo contratualista. Ele, juntamente a Thomas Hobbes e John Locke, são pensadores que pensaram um contrato entre o indivíduo e a sociedade para a formação do Estado. Então, os pensadores que tratam a ideia de formação do Estado são chamados de contratualistas, tá certo? O Jean-Jacques Rousseau tem um livro como esse aqui, ó, que é o Contrato Social. Esse livro é fundamental para a filosofia, porque ele trata como, ao longo da história, o homem vivia num estado selvagem. E aí ele cria o Estado para organizar a vida em sociedade. Mas para Rousseau, esse contrato ele levou o homem à infelicidade, porque o excesso de razão, o excesso de obrigações, o excesso de responsabilidades fez com que o homem abdicasse dos seus direitos naturais, né, para viver em sociedade. E aí Rousseau dizia que uma vida em sociedade deveria preservar direitos naturais, como o direito à liberdade, né, direito ao livre pensamento e outros direitos, tá certo? Então ele propõe o surgimento de um Estado que dê valor à vontade geral e não à vontade particular. E o que seria essa vontade geral? A vontade de todos, a vontade da população, do povo em geral. Jean-Jacques Rousseau era um pensador, portanto, da democracia. Ele dizia, inclusive, que o soberano deveria ser aquela pessoa responsável pela representação política. O soberano ele não deve governar para si, para o seu grupo e para os seus interesses, mas sim governar para o todo, governar para toda a sociedade, né? E aí, na mesma época em que ele publica esse livro, em 1762, ele publica simultaneamente um outro livro, que é chamado Emílio ou da Educação. Emílio ou da Educação é um romance que retrata a vida de Emílio. Mas, na verdade, o Jean-Jacques Rousseau estava muito mais preocupado em criar uma espécie de manual de como educar uma criança, como formar um cidadão, né? Ou seja, para chegar a esse contrato social que ele atribui no primeiro livro, né, que eu acabei de falar, ele cria uma estratégia, um caminho a ser percorrido de como uma criança deve ser formada, deve ser instruída dentro de uma sociedade para ser um cidadão, para exercer sua cidadania,
não é? E esse livro ele foi revolucionário. Por quê? Porque o Jean-Jacques Rousseau ele traz orientações de como educar desde os primeiros momentos da infância, né? O Jean-Jacques Rousseau ele faz uma espécie de trajetória histórica de Emílio desde a sua infância até a vida adulta, quando ele está apto para o casamento. E aí no final do livro ele traça também o perfil educacional de Sofia, que seria a esposa de Emílio. Ou seja, é um caminho percorrido ao longo da infância até a fase adulta, para que esse jovem, essa criança, esse jovem, esse adulto, chegue à fase apta para o casamento, né? Esse livro revolucionou a educação da época, porque ele abalou as estruturas da educação tradicional vigente. O Jean-Jacques Rousseau ele faz uma crítica feroz à educação elitista. Ele diz que a educação ela deve ser voltada para a população em geral. Ela deve ser voltada para todos, independente da classe social, tá certo? E ele faz uma crítica muito feroz também à educação jesuítica, aquela educação tradicional, uma educação baseada na memorização, na rigidez, no impedimento de uma formação intelectual livre. Para Jean-Jacques Rousseau, a educação deve ter como intuito não a rigidez disciplinar, mas sim a autonomia, a liberdade do pensamento, para que a criança construa seu pensamento a partir da sua liberdade, não é? E aí ele vai dizer que a educação não deve ser uma intromissão do adulto na forma de olhar das crianças. Na verdade, a educação deve dar autonomia, liberdade. A criança deve ser entendida como criança e não como uma espécie de mini adulto. Ele vai fazer uma crítica a essa educação que interfere na infância, interfere no ritmo da criança. Para ele, a educação é uma forma particular de vida que deve ser respeitada dentro das suas especificidades e dentro dos seus ritmos, não é? E ele vai dizer que existem duas perspectivas, duas formas de pensar a educação. Uma que é a educação positiva, outra que é a educação negativa. A educação positiva seria aquela educação tradicional, baseada em protocolos, em regras rígidas, engessadas, disciplinares, no excesso de razão que faz com que a criança não entenda o sentido de ser educado, não tenha prazer pela educação. Ela é, portanto, baseada na razão, mas uma razão a tal ponto de insatisfazer o aluno, né? Bloquear a sua vontade pelo aprendizado. E aí o Rousseau ele vai propor um outro modelo de educação, que ele chamou de educação negativa. É aquela educação que se nega a intrometer-se no processo de ensino-aprendizagem do aluno. O professor, o perceptor, como ele chamava, que aí é o educador, cabe a ele orientar a criança, proteger a criança dentro do seu processo formativo, mas jamais interferir diretamente. Nesses primeiros anos, nos anos iniciais do processo da educação, lá na educação infantil, cabe ao preceptor instruir no sentido de garantir que a criança tenha seu livre desenvolvimento, sem a intromissão de regras, sem uma espécie de intervenção direta. A criança deve ser livre dentro da sua dimensão infantil, dentro das suas perspectivas ligadas à ludicidade. Ela deve ser livre para fazer o que bem entender. E cabe ao professor aí ele atender aos interesses do aluno, deixar que o aluno manifeste as suas vontades, não é? E aí o Rousseau vai ser muito interessante, porque ele vai ver a educação sobre uma perspectiva muito mais ligada ao ensino,
a aprendizagem do que ao ensino. O professor é muito mais um mediador, um facilitador do processo de aprendizagem do que um instrutor, do que alguém que ensina de uma forma hierarquizada. O Rousseau, ele é contra esse processo de uma educação hierarquizada, de cima para baixo. O professor tem que se posicionar a tal forma de garantir o desenvolvimento intelectual do aluno a partir do seu próprio universo, a partir do seu próprio mundo infantil. Daí ele diz que é preservando os instintos naturais da criança que vai permitir que ela tenha o seu desenvolvimento, não é? Portanto, para esse autor, a educação ela é baseada na formação da autonomia, da integridade e da autenticidade do aluno. Ele tem que ser o que ele quer, ou seja, o estudante, ele tem que ser o que ele quer naquele momento, tem que fazer os seus desejos. E a partir daí, mais tarde, dentro de fases educacionais, é que ele vai sendo instruído. Mas no primeiro momento deve ser preservação, proteção, orientação e garantia do desenvolvimento natural desse aluno. Portanto, digamos que Rousseau ele inaugura uma pedagogia do afeto, do carinho, do cuidado. Ele dá liberdade e autonomia aos sujeitos, não é, como indivíduo. Então, o Rousseau, ele no seu livro Emílio, ele traz 5 fases, 5 períodos da formação educacional desse cidadão. São etapas pelas quais esse estudante ele percorre desde o seu nascimento, de 0 ano, até a fase adulta, até estar apto para o casamento, né? Então ele vai trazer 5 períodos. O primeiro deles é a lactância. A lactância vai de 0 a 2 anos. Seria o período do fortalecimento do corpo, né? Como o próprio termo fala, a lactância é o momento da amamentação, do desenvolvimento corpóreo da criança, né? O segundo momento é a infância, que vai dos 2 aos 12 anos de idade. Esses são os primeiros contatos dessa criança com o mundo, os primeiros contatos que lhe dão um sentido de vida, na sua relação com esse mundo natural, não é? É o momento da não intervenção do preceptor no processo educacional. O preceptor, que seria aí o educador, ele deve garantir o desenvolvimento natural da criança. Deve garantir que nesse período ela possa expor e satisfazer as suas vontades como criança, sem uma intervenção direta, sem uma introdução de elementos racionalmente adultos, né? Portanto, ela deve manifestar livremente a sua fase como criança, né? E aí temos a terceira fase, que é a fase da adolescência, que vai dos 12 aos 15 anos de idade. É nessa fase em que começa, aí sim, a introdução de elementos educacionais da escola do ponto de vista formal, como nós conhecemos, com a introdução de conteúdos, de disciplinas moldadas na ciência, história, geografia, matemática, física, química, linguagens e assim por diante. Além disso, é nessa fase também que ele deve aprender um ofício, que ele deve desenvolver uma competência, uma habilidade profissional, né? Seria, digamos que, uma espécie de início de uma educação técnica profissionalizante pensada aí por o Rousseau, né? E isso é muito interessante porque nós vemos, inclusive, isso hoje na nossa BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e vemos também na reformulação do ensino médio, né? Que são as chamadas trajetórias individuais, as trajetórias da formação das competências desse jovem para a formação profissional, né?
Temos a quarta fase, que é a mocidade. Essa fase vai dos 15 aos 20 anos. É a fase em que ele começa a experimentar a vida do ponto de vista moral, social, religioso, não é? Essas instituições vão dando o caráter, o perfil identitário desse jovem. Não é? É quando ele começa a ter uma vida social propriamente. Não é? E a fase adulta, que é aquela fase que vai dos 20 aos 25 anos. Seria o processo de conclusão de todas essas etapas em que ele está pronto, digamos assim, né? Está apto para o casamento, para a constituição de família, para a reprodução e para a continuidade na vida em sociedade. Ou seja, é um cidadão aí que chega à sua fase principal, não é? Ao ápice do seu processo formativo. Então, para esse pensador, para o indivíduo viver em sociedade, ele tem que construir sua identidade como homem, como cidadão. E isso está para além da ideia de um homem como um profissional, como alguém que ocupa um espaço no mercado de trabalho. Ele tem que ocupar um espaço como cidadão, como homem pronto para exercer a sua cidadania. Então, para o Rousseau, são essas etapas que constituem o homem como cidadão. E a educação, portanto, é o veículo necessário para a formação do homem como cidadão. Esse contrato estabelecido lá em outra obra entre o indivíduo e a sociedade, e o indivíduo exercendo a cidadania em sociedade, ele só pode existir se existir a educação como meio possível para isso, tá certo? E aí a gente começa a observar onde é que a gente pode aplicar o conhecimento, ou melhor, onde nós podemos observar essa coisa que nos parece ser tão óbvia, mas que foi tão novidade para a época, como a gente começa a observar isso na nossa realidade, na nossa visão de educação como um direito de todos. E aí eu trago alguns exemplos para a gente ver aí, ó, na nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela vai dizer, conforme vai aparecer para vocês aí na tela, vai dizer o seguinte: a Constituição Cidadã, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, que está em vigência no nosso país até o dia de hoje, ela diz o seguinte no seu artigo 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Percebem aí a dimensão do pensamento de Rousseau presente na nossa legislação educacional? Ou seja, podemos pegar esse documento, que é um documento legal, que rege nossa vida em sociedade brasileira, e observá-la como podemos aí tirar reflexos do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E aí, em outro documento educacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, criada em 1996, nós temos o seguinte artigo, né, seu artigo inicial, conforme aparece também para vocês aí na tela. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civis e nas manifestações culturais. Ou seja, vemos aí mais uma vez esse processo formativo da educação para o exercício da cidadania. Mais uma vez, aparecem aí reflexões filosóficas, uma dimensão do pensamento de Rousseau nesse documento legal que organiza, que rege a educação no Brasil.
E por fim, eu vou apresentar aqui mais um documento legal, que a gente vai estudar esses documentos ao longo do nosso curso em outras disciplinas, sobretudo na disciplina de legislação educacional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. No seu artigo 3º, ele diz o seguinte, ó, mais uma vez acompanhem aí na tela. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Olhem aí, vimos então como nesses documentos, né, que legislam sobre a educação no Brasil, que organizam sistematicamente as leis educacionais do nosso país, como é possível nós encontrarmos esse contrato, essa relação contractual estabelecida pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau. Vimos então, de alguma forma, a aplicabilidade e a atualização desse pensamento para entender a relevância da filosofia da educação. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. É um assunto muito prazeroso, apesar de ter algumas coisas assim que nos dá algumas vezes alguns entraves na cabeça, mas faz parte do processo. É só refletir, dialogar consigo mesmo, né, compartilhar os saberes e as dificuldades com os colegas, buscar a orientação do professor e assim a gente vai conseguindo tirar dúvidas e alcançar nosso objetivo, que é a aprendizagem, beleza? E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar uma atividade bem legal para vocês, tá certo? É a atividade sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Estamos aqui falando de Jean-Jacques Rousseau, no seu livro Emílio, da crítica que ele impõe sobre a educação tradicional, sobre a educação rígida, baseada no não diálogo, e sim na hierarquia, na memorização de conteúdo, nesse processo de ensino hierárquico, não é? Que não promove no aluno o gosto, o prazer pelo aprendizado, não desenvolve nele a paixão pelo saber. Então essa educação tradicional, esse modelo elitizado, tradicional, engessado, ele é muito danoso, segundo a problemática do pensamento de Rousseau. E aí eu vou trazer esse filme para que vocês assistam com muita atenção, façam uma reflexão e a partir do entendimento que vocês têm da filosofia de Rousseau, interpretem esse filme, façam uma resenha, uma espécie de resumo crítico desse filme, a partir do que vocês entenderam desse modelo de educação. Apresentem esse modelo de educação, façam posicionamentos críticos desse modelo e possam propor aí uma educação diferenciada. Qual seria o modelo de educação diferente a partir do pensamento de Rousseau e que nós encontramos lá no filme, que é um filme excelente. Tenho certeza que vocês vão adorar. Esse filme ele está disponível tanto na Netflix quanto no YouTube. Vou deixar para vocês o link, tudo certinho lá, no Google Sala, para que vocês tenham acesso, tá certo? E ainda, nós sem querer abusar aí do trabalho de vocês, mas assim, é importante a gente praticar exercícios, né, e sobretudo exercícios que dialogam com outras áreas do conhecimento, como a arte, o cinema e a música. Eu vou propor uma outra atividade, né, que é a atividade baseada na música, uma banda de rock, que é a chamada Pink Floyd, uma das maiores bandas da história do rock. E uma das músicas da banda é a chamada, vou botar aqui a legenda, para vocês pesquisarem direitinho, Another Brick in the Hall. Essa música faz uma crítica ao modelo de educação tradicional. E ela tem um videoclipe muito bacana que nos ajuda a entender o que seria essa educação tradicional, que padroniza mentes, que engessa as mentes humanas como se fosse uma fabricação
do indivíduo como mercadoria e não como cidadania. Vamos então sacar também essa música, refletir e falar do que ela trata, beleza? Vou ficar à disposição no grupo do WhatsApp, nas redes sociais e na Google Sala para tirar todas as dúvidas. Lembrando que na próxima terça-feira, de hoje a 8, eu vou estar cobrando para vocês essas atividades que vão valer aí, portanto, como nossa composição de atividades avaliativas para a gente fechar a nota da primeira unidade. Beleza, pessoal? Conto com o trabalho e colaboração de vocês. Parabéns, olha, os trabalhos estão ótimos, vocês estão arrasando. Continuem assim. Um forte abraço para todos e até logo. Para encerrar, eu vou deixar uma frase aí do Rousseau para que vocês consigam refletir um pouco mais sobre esse importante filósofo que é o Rousseau. Diz ele, aparece aí na frase, na tela: a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de estender, ou melhor, desculpe, antes de entender, já se instrui. Repetindo, a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Jean-Jacques Rousseau. Valeu, galera, um forte abraço e até logo.